aí o Data Driven Canvas, então tá aqui essa pessoa que está falando com vocês aí, que é o Celedo, essa figura ímpar, né? Então, trazendo um pouquinho da história, ele se apaixonou também pelo Business Model Canvas, né, lá quando descobriu isso, e em conjunto com outros consultores, iniciou uma conversão do Canvas, né, em Data Driven Canvas. O Finocchio foi um dos que foi inspirador, eu acho também, né, Celeno? E aí ele começou a amadurecer e dizer, gente, eu quero criar alguma coisa assim. Então, o que, que aconteceu, né? Contando um pouquinho da história, em 2017, eu entrei em 2016 na Unimed Porto Alegre, eu era gerente de sistemas, e 2017 foi o ano que eu resolvi dar um jeito no BI que existia lá, que não estava muito bacana, meu superintendente me disse, isso nasceu torto na área de negócio, depois veio para TI, enfim. E aí eu digo, então, vamos lá. E aí, como eu era uma, né, apaixonada por BI, em 2017 foi o ano que eu resolvi fazer algumas mudanças, né, no BI que a gente já tinha lá. Na época, a gente fez uma licitação e a IMAPS foi a empresa que ganhou. E quando a gente começou o projeto, uma das coisas que eu falava que era o pré-requisito, eu dizia, eu quero uma metodologia de levantamento de requisitos, de BI, porque existe para análise, né, funcional, de negócio, solução de sistema, mas para BI todo mundo vai deixando para lá. Nos 9 anos que eu fiquei na Lojas Renner, à frente da célula da equipe de BI, de integração e de informação que eu tratava lá, eu fui criando o meu método, sim, mas não era o meu negócio, né? Então, a gente foi criando um método, assim, mais dentro da necessidade. E aí, o Celedo me apresentou lá em agosto, acho que foi, sei lá quando é que foi, de 17 de setembro, o Canvas. E aí eu olhei e disse, gente, eu amo o Canvas. E aí eu achei alguém, então, né, uma empresa um fornecedor que ia me atender com requisito. E aí a gente fez e de lá para cá, a gente fez algumas coisas dentro da Unimed, depois no final de 17 eu acabei saindo, onde lá para cá, cada ano a gente o Canvas sofre alguma evolução, né? Então, a cada ciclo de, sei lá, 6, 8 meses por aí que a gente vai aplicando, a gente começa a ver que um projeto exigiu mais uma coisa assim, mais uma coisa assado, e a gente tem evoluído ele no mínimo uma vez por ano, nessa lenda a gente tem criado uma nova versão. E no último ano, esse agora em 2020, nos últimos 12 meses ele sofreu um crescimento que eu achei muito bacana. E aí, como diz o Celedo, ele não é um método, ele é um framework, né? Por quê? Porque tu adapta, tu adequa as tuas necessidades, a ideia, e ele é free. Então, esse aqui é o nosso Canvas, o nosso Data Driven Canvas, né? Ele tem, agora eu vou entrar em cada uma das áreas dele, né? Então, isso aqui é o que hoje está disponível, que vocês conseguem baixar, né? É só, acho que, botar o seu e-mail lá e a gente consegue fazer o download dele como um PPT. A gente usa muito dentro do Drive, né, do Google Drive, depois a gente vai disponibilizar para vocês um desses, né, dentro do Drive. Então, como é que é os níveis, né, que a gente chama dos níveis do Canvas, né? A gente primeiro só fazia isso, ele era um pouquinho mais simples, aqui não tinha engajados, ele tinha, não me lembro que palavra que a gente botava aqui, era uma outra, né, aqui não era bem ações, ele era um pouquinho mais diferente, depois ele foi criando corpo. E numa das coisas que a gente acabou fazendo é explicando um pouco, né, e como surgiu essa ideia, né, da gente começar a formar mais gente e ajudar as empresas a usarem o Canvas como uma metodologia para se tornarem data-driven, né, a gente acabou picando ele aos poucos e explicando um pouco melhor. Então, assim, os 3 níveis do Data-Driven Canvas, né, o primeiro que é o people, que a gente chama, né, que são as pessoas, aqui é onde se entende a demanda de negócio, os objetivos. Então, o que é o people, né, é essa área aqui de cima, quando a gente fala de objetivos, né, quando a gente fala de indicadores e metas, quando a gente fala das fórmulas, aqui de novo entram as pessoas, e aí vocês podem fazer um link com a fala que eu fiz lá no começo, né, que eu sou eu sou apaixonada por gente, e eu coloco sempre as pessoas no centro de toda e qualquer solução que a gente vai pensar em termos de sistemas, além de botar as pessoas prioritariamente na minha vida, né.
Mas, trazendo um pouquinho da minha experiência, assim, eu vivi 14 anos no Grupo Gerdau, no meu início de carreira executiva, né, eu entrei lá como, naquela época se chamava programadora, eu era de mainframe, e aí eu depois virei, logo em seguida virei analista de negócios, e dentro tive a sorte que essa foi uma empresa que sempre valorizou muito o seu time de tecnologia, sempre. Em 1983 foi quando eu entrei na Gerdau, o líder da empresa, o presidente, o Jorge Gerdau, ele valorizava a área de sistemas. Aí ele dizia, pode fazer o que quiser, copiar o que quiser, mas a equipe é o que faz a diferença. E a equipe de sistemas faz uma grande diferença dentro da Gerdau. Então, ele sempre valorizou muito. E nessa época, quando se pensava em solução de sistema, e a gente pensava em toda, não tinha RP, não tinha nada disso naquela época, a gente construía, né, os sistemas, isso aqui era a primeira coisa, né? Quem vai trabalhar com a minha solução? E isso não muda, seja BI, seja solução de sistema, é quem vai trabalhar com essa informação, com essa solução que eu vou dar, né? E o que ele faz com essas informações. Então, por isso, esse bloco de people aqui é tão importante e a gente tem que estar sempre com o olho bem atento. Então, assim, o que tem ali, né, dentro de... Eu vou ir e voltar aqui um pouquinho, né? Então, em objetivos, é a definição do que é mais importante para a sua empresa, departamento ou divisão. A gente pode fazer um canvas para uma empresa inteira, a gente pode ir descendo, a gente já fez isso de mapear toda uma superintendência de uma grande empresa aqui, que tinha, sei lá, 8, 9 gestores embaixo daquela superintendência, e depois a gente foi abrindo outros canvas para cada um dos gestores desse superintendente, né? No departamento ou divisão. E aí a gente fala um pouco, que é tipo um pouco quando a gente fala de mapear processos, né? Aqui a gente fala de verbos como acompanhar, medir e verificar não devem ser objetivos, né? Aqui, em objetivos, a gente precisa de verbos de ação, como o que eu quero fazer? Eu quero só acompanhar? Não, eu quero aumentar, eu quero reduzir, eu quero manter em X%, né? Então, sempre pensando que nos objetivos, o meu objetivo da minha área é gerenciar tal coisa, gerenciar, tá, ótimo, mas como? Eu tenho que acompanhar o indicador, sim, e o que tu quer ele tem que ser sempre 90%, bom, então, ele tem que manter o indicador em 90%. Então, a escolha dos KPIs, né, e metas necessárias para medir o atingimento dos seus objetivos, né, e se não tem uma meta, não há um indicador. Indicadores têm que conseguir expressar o bom ou o ruim. Então, sempre que a gente fala isso, a gente também usa o Canvas quando às vezes é uma área que não é muito madura, mas a gente consegue fazer. Já aconteceu de chegar numa área, na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e um dos diretores me dizer: Sônia, eu estou vendo que agora eu vou conseguir ter pela primeira vez os dados, depois vou enxergar aonde que ele ia enxergar os dados dele, que é no self-service, né? Ele disse, eu não quero falar de indicadores agora, porque eu ainda não sei, eu preciso ver os meus dados. Então, foi muito legal um procurador, que era diretor naquele período, né? Entendeu o Canvas, ele foi lá, fez com a gente, e ele disse, eu não quero dashboard, não quero nada, e eu não vou ter KPIs. Quando ele entendeu o que era, ele disse, eu não vou ter KPIs. Mas ele gostou lá do self-service. E aí que a gente vai olhar depois. Aí, então, o que são os objetivos? São aqui, né? Então, eu quero aumentar, eu quero diminuir, eu quero reduzir, né? Alguma coisa. E como eu meço se eu atingir esses objetivos, né? Então, eu defino quais são, pode ter mais indicadores e suas respectivas metas. Vai falar um pouquinho, então, das fórmulas, né? Descrição de como cada indicador pode ser calculado. Importante que sempre faça referência a uma métrica listada no quadro métricas embaixo. Daí a gente vai dar uma olhada lá de como é que faz isso. Só está concluída a seção fórmula depois que a seção métrica for detalhada. A gente tem, então, ainda, né, nessa parte de cima de people, a gente vai falar um pouquinho de engajados e de ações. Os engajados são as pessoas, né, que possuem envolvimento no processo ou estão engajadas em atingir o objetivo, né. Por exemplo, os gerentes são responsáveis pela produtividade dos coordenadores e os coordenadores dos operadores, mas todos os operadores precisam se engajar. E as ações quando um objetivo, a licitação dos momentos analíticos e quais caminhos deverão ser traçados na tentativa de solucionar um problema. Então, quando eu conseguir definir quais são os objetivos desse departamento, quando eu vejo quais são os principais indicadores, né,
para atingir esses objetivos e suas respectivas metas. Quando a gente começa a falar disso, a gente começa... Se vocês forem... Aqui é todo mundo, né, da área de TI, de informação, é um modelo lógico, né, de montar conhecimento, né, então isso é que eu achei muito bom e tudo numa única página. Ah, Sônia, mas eu tenho vários indicadores, vai caber tudo aqui? Não, talvez não. Então, às vezes, o que acontece, depois, se der, eu vou selecionar ali alguns cases, que isso aqui ficou tão pequenininho, eram uns micro post-its, mas... E às vezes essas fórmulas a gente não consegue botar aqui, as fórmulas, né? Quando entra num nível muito detalhado, a gente até evoluiu o modelo e depois tem um slide que a gente dá um zoom aqui só para fazer as fórmulas, né? Enfim, quando então eu não atinjo ou atinjo, eu tenho aqui quem são os engajados, né? Principalmente quando não é atingido, né? Um objetivo, que são os nossos pontos vermelhos, né? As sinaleiras vermelhas, e o que se faz, né? Quando determinada coisa não funciona, né, não se atingiu a meta, o gerente da área, o diretor faz tal coisa, o gerente faz tal coisa, e aí faz as ações. Quando a gente... Ok, eu já ia atropelar agora. O outro nível, né? Então, a gente anda no nível de data, né, dos dados, que é onde se lista as métricas envolvidas e seus documentos de origem. Então, é essa parte aqui de baixo, né? Sônia, se tu quiser, posso te ajudar nessa parte dos dados. Vai lá, tu é o rei dos dados. Então, tá, a Sônia trouxe ali uma parte bem, que a gente separou como pessoas, né? Eu preciso dessas informações aqui porque eu tenho um problema de negócio para resolver. E ali, bem no meio, ali onde tem fórmulas, né? A gente tentou ser bem didático aqui, né? Para atingir tal problema, eu tenho esse indicador, eu tenho essa fórmula. A fórmula, ela tem componentes, né? Que eu vou desmembrando essa fórmula, né? Como é que é a fórmula da velocidade? Quantos quilômetros eu andei dividido pelo tempo. Então, velocidade, eu consigo pintar de verde ou de vermelho, né? Eu consigo dizer que a velocidade, se está acima de 100 km por hora, é minha via de 100 km por hora, eu posso levantar uma luz vermelha dizendo, cara, tu tá indo rápido demais, reduza, né? Então, aqui a gente gosta de brincar que é que nem jogar canastra na casa dos primos, né? Para não ser deselegante, a primeira coisa que a gente faz é discutir a regra da canastra. Então, a gente fez algumas convenções aqui, que talvez na empresa de vocês chamem por outro nome, mas a gente fez alguma convenção que a gente quer compartilhar essa convenção. A primeira delas é separar indicador de métrica, tá? Então, assim, pela convenção do Canvas, aqui, indicador é aquilo que eu consigo pintar de verde ou de vermelho. Eu tenho uma meta associada, nem que seja uma meta de crescimento em relação ao ano passado, mas eu tenho que conseguir pintar de verde ou de vermelho. Porque amanhã, na disciplina de UX, vocês vão ter que fazer dashboards, e o importante de um dashboard é o ver sem ver, é botar o olho e saber o que está indo bom, o que está indo ruim. Então, eu preciso conseguir pintar as coisas de verde ou vermelho. Ah, Celedo, mas eu ainda não sei, eu não tenho maturidade, eu nem conheço o meu número, como é que eu vou dizer se é bom ou se é ruim? Não tem problema, a gente foca mais no dado nesse primeiro ano, nesse primeiro semestre, sei lá, até que eu conheça mais o dado. Isso vai me ajudar para quando a gente voltar aqui, pelo menos naquele departamento, né, a fazer um dashboard aí mais com verde e vermelho, tá? Então, as métricas servem para isso, tá? As métricas é a menor unidade de informação que eu tenho para trabalhar, tá? O indicador já é alguma coisa mais completa, né? O indicador, nesse exemplo aí, quilômetros por hora é um indicador, que pode ser verde ou vermelho. Agora, eu calculo ele com distância percorrida, então tem que ter uma métrica ali naquele verdinho ali onde está a Sônia ali, métricas, eu vou botar ali, por exemplo, distância percorrida. Ela é uma métrica, eu consigo medir. E ela só vem de um lugar, ela vem de um sistema lá que é o meu velocímetro. E uma outra informação, por exemplo, que eu posso ter ali, nesse exemplo que eu dei, é o tempo percorrido, né? Eu divido um pelo outro, eu tenho um indicador. Então, a coluna fórmulas me ajuda a identificar que métricas que eu vou precisar para trabalhar. E eu vou colocando ali naqueles itens. Vocês viram que lá em cima a gente botou tudo em amarelo, né? Porque não tem uma relação direta uma com a outra. Mas aqui embaixo a gente fez uma brincadeirinha com as cores, tá? Então, aquelas métricas que vêm do mesmo sistema de origem, do mesmo... O pessoal que é de BI aí, vocês vão ouvir a palavra data mart agora, né? Mas aquilo que vem do mesmo sistema original, para quem não é de TI aí, tá? Para aquilo que vem da mesma base de dados, não só do mesmo sistema, mas vem, digamos assim, da mesma tabela, a gente vai agrupar naquelas cores. Então, tudo que é métrica que eu precisar
Para calcular os indicadores, eu vou primeiro listar aqui embaixo, ali daquela linha das métricas. E tudo que é métrica que eu preciso olhar para ficar acompanhando, para um dia, de repente, virar ou não um indicador, eu também vou botar aqui. Mas então, por que as diferenças das cores, Celeno? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai agrupar essas métricas por data mart, por sistema original. O que, que é isso, Celeno? Contas a pagar, contas a receber, saldo de estoque. Então, assim, até a parte de pessoas lá em cima, né? A parte de métricas, que é a menor unidade, e eu vou agrupar em data mart, que são dados originais, que são aqueles ali no meio, e depois eu vou pensar como é que eu vou empacotar essa entrega. É o que eu chamo de analytics. A gente também está convencionando aqui chamar de analytics ou produtos de analytics aquilo que o usuário enxerga, aquilo que o usuário toca, né? Porque eu tenho as pessoas lá em cima, os dados que tem disponível e o produto que eu vou entregar. É normal a gente entrar numa empresa que tudo é relatório, entrar numa outra que tudo é dashboard, entrar numa outra que tudo é sei lá o quê, tudo é gráfico de pizza, né? E tem diferentes tipos de produtos analíticos que a gente pode entregar. E nós justamente recomendamos que o primeiro produto analítico a ser entregue é o Data Mart com uma tela em cima. O que é isso, Celedo? É uma base ali de self-service Data Mart. O pessoal vai lá e cria no DW uma tabela, por exemplo, de custos. Deixa eu botar uma tela em cima que eu mostre muito rapidamente tudo que tem em custo, e já deixar custo disponível. Quando eu pegar faturamento, coparticipação e outros data marts que podem surgir aí na Unimed, eu vou botando essa tela em cima também para facilitar e já ir usando. Antes de calcular o KPI principal, entendeu? Então, a gente sugere construir primeiro os data marts com self-service em cima e depois eu vou especificar os dashboards. E é importante, tá? O dashboard é uma entrega para gestores. O gestor não tem tempo para ficar clicando nos botões. No máximo, uma quebra por data ou um departamento mais, uma divisão, alguma coisa assim, mas a princípio ele tem que olhar para um dashboard e perceber que algo não está bom. Geralmente, o drill que o gestor faz é pegar o telefone e ligar para alguém. Oh, meu, e aí, não vai me entregar minha meta que tu prometeu no quarto passado? É isso que vai fazer um gestor. Então, tem que estar muito claro esse dashboard. A mesma coisa lá do outro lado nos reportes, né? É um processo mais operacional. Eu tenho que mandar um relatório, né, ou mesmo um dashboard mais operacional para alguém que também não tem tempo para análise. Ele é um executor, ele é um comprador, ele é um cara, ele é um vendedor, ele é alguém mais operacional que também precisa receber uma informação para que aquilo seja mais guiado, né? E aqui no meio é onde é mais rico, aonde os analistas sim têm mais tempo para análise. Então, eles têm que ter telas ali mais agrupadas. Resumindo, para devolver para a Sônia, na parte de dados e a parte de produtos analíticos de baixo, dados é aquilo, eu tenho que ter todas as métricas disponíveis, pelo menos para calcular minhas formas e também outras que eu não tenho KPI, e eu vou agrupar elas aqui visualmente por cores, naquilo que depois vão virar data marts ali na frente, tá? E os primeiros entregáveis, a gente costuma dizer que uma tabela fato é um entregável. Se ela ficar escondida no banco de dados de vocês, ela vai ficar escondida e não dá para chamar de entregável. Agora, se eu botar uma capinha em cima e entregar, isso é um entregável de valor e recomendamos que seja feita essa entrega assim que ela fica pronta, porque daí a gente vai conseguir fazer entregas gradativas, tá? E aí depois se faz o dashboard, por último o relatório, que é aquele que eu vou mandar de maneira automática. É isso. Sônia, com você. Então tá bem, vamos lá, vamos em frente. Bueno, o que a gente tem aqui? Bom, então é isso que o Cília estava falando, né, das análises, né, do terceiro nível. Então, a gente entrega os dashboards, né, a gente entrega esse self-service analytics e a gente vai olhar ele um pouco, e os reportes. Então, são esses os três níveis, né? A gente fazia isso até o ano passado e a gente não classificava isso, né? Então, foi no final do ano, assim, que a gente começou essa classificação, né, Celedo, a fazer um pouco, tornar um pouco mais didática. A gente só fazia, né? A gente sabia, mas a gente começou a botar uma metodologia em termos de classificação, de níveis, né? Então, foi surgindo essas ideias aqui. Complementando a Sônia com aquela parte das analíticas ali, né? Tudo é dashboard. Não depende para quem que eu vou entregar, né? Então, lembra que lá em cima tinha os engajados, as pessoas engajadas, nós vamos procurar entender como é que é a experiência daquele usuário, e por isso é importante a aula de amanhã, né? Para nós entender como é que é o comportamento desse usuário, para saber se é melhor eu entregar para ele um dashboard ou se é melhor eu entregar para ele um relatório.
o self-service eu vou entregar para os analistas, que é aquele cara que tem tempo para ficar navegando ali, né? Mas tem uma relação direta ali, ó, dashboards, reports, com as pessoas engajadas e com a ação que eu espero que ele faça quando o número ficar vermelho, aliás. Obrigado. Aqui nesse exemplo que eu tinha dado eu já peguei empresa bem madura, tá, em termos de pegar os indicadores, a área de performance global de uma empresa multinacional. Então, imagina, eles têm uma maturidade de negócio, de indicadores, de acompanhamento, era tudo no Excel, ok, mas eles tinham a maturidade. E a gente vai, então, ajudando eles, mesmo numa área madura, com uma equipe bem madura de diretor, gestor e analista sênior, assim, a gente entrou com o Canvas e ajudou muito eles, né? A gente fez um trabalho junto com o Tiago, que vai falar para vocês amanhã, e foi muito bacana da estruturação de como é que a gente ia apresentar isso para eles. Eles tinham um dashboard em Excel, mas a gente foi fazendo. Em contrapartida, eu peguei esse defensor, que era o diretor da Defensoria Pública daqui do Rio Grande do Sul, e ele começou a fazer e falava dos objetivos. Quando a gente chegava aqui, ele dizia: não sei, Sônia, eu não sei os nossos números. Então, ele tinha um objetivo em termos de negócio, de entrega para a sociedade, né, para o cidadão do Rio Grande do Sul. E quando ele entendeu que a gente falava um pouco aqui, que depois a gente foi vindo para cá, e aqui estavam os sistemas de origem dele, que eram sistemas lá onde todo mundo entrava com todos os processos e as movimentações da Defensoria Pública, ele disse: eu não quero falar disso aqui agora, eu quero ver isso aqui. E quando ele entendeu esse modelinho aqui que a gente mostra, ele disse: Sônia, a gente não vai fazer esses indicadores aqui, a gente vai olhar tudo isso aqui. E a gente rapidamente fez em 1 mês e meio, 2 meses, ele tinha todos os dados dele, acesso, e depois disso ele ficou um tempo, ele começou a ver que ele tinha problemas nos sistemas de origem, e ele começou a qualificar os sistemas de origem dele, e depois disso ele voltou e a gente foi refazer o Canvas, porque daí ele disse: agora eu já sei o que eu quero, agora eu sei o que é o nosso negócio e o que ele precisa gerar de indicadores para atingir mais os objetivos dele. Tá?